A lipoaspiração, ela é bastante... os pacientes sempre vêm com muito medo de realizar a lipoaspiração, do que a gente escuta muito na mídia, né, por ser uma cirurgia perigosa, uma cirurgia... Mas ela tem os seus riscos, sim, e os riscos às vezes estão associados à técnica em si, ao próprio procedimento da lipoaspiração, que exige uma formação, exige um treinamento, exige uma técnica específica, e as alterações metabólicas que podem acontecer por causa da lipoaspiração. Então, mais especificamente com relação à técnica, mais com relação ao técnico em si, então quem está fazendo o procedimento precisa ser absolutamente bem treinado. Então, casos em que você escuta a respeito de perfurações, por exemplo, de lacerações em órgãos internos, essas coisas, aí 95%, isso tem estudos comprovando isso, essas situações acontecem com cirurgiões não qualificados para fazer isso. É extremamente raro isso acontecer em profissionais que são habilitados. E, né, é um erro bastante grosseiro, de certa forma. O segundo risco relacionado à lipoaspiração está com relação ao sangramento. Então, toda vez que você tira essa gordura, você acaba perdendo uma quantidade de sangue. Inclusive, existe uma resolução pelo CFM, em que a quantidade máxima de gordura que você pode tirar do paciente, ela se limita a 7% do peso corporal. Então, por exemplo, uma paciente de 70 quilos poderia tirar algo próximo de 5 litros de gordura. Certo? Quando você ultrapassa esse 7%, certamente você às vezes está causando um sangramento maior na paciente, certo? Então, essa perda sanguínea acaba sendo exagerada e aí começam a vir os problemas. Outros dois riscos que são bastante temidos também com relação à lipo são os problemas da parte de trombose e tromboembolia. A trombose acontece quando você tem a formação dentro de uma veia de um coágulo. Certo? Existe uma lentificação do retorno venoso, em virtude dessa lentificação formam-se coágulos dentro das veias e esses coágulos podem gerar as tromboses em si. Quando esse coágulo se solta, por exemplo, o trombo que se formou lá na perna e vai para o pulmão, ele vai vir pelo sistema cava, vai para dentro do coração e do coração para o pulmão. Ele causa um infarto pulmonar, que é o que a gente chama de TEP, tromboembolia pulmonar, né, a sigla dessa palavra. Aí é uma coisa bem mais séria, porque daí o TEP pode ser fatal em algumas situações. Ele pode ser evitado, então você vê os fatores de risco que essa paciente possui. É importante dizer, tanto o risco da embolia quanto o risco da trombose é para qualquer tipo de cirurgia. Entretanto, às vezes, como a lipoaspiração é uma cirurgia em que você tem um tempo, às vezes, um pouco mais prolongado, você atua dentro da região, na região abdominal, em pacientes jovens, que às vezes são usuárias de anticoncepcional, em algumas situações pacientes fumantes, esse risco acaba ficando um pouco mais elevado. E por fim, existe também a questão da embolia gordurosa. A embolia gordurosa acontece quando uma célula de gordura, né, o conteúdo de uma célula de gordura vai para dentro do pulmão. Então, diferente do que acontece com relação à questão da trombose, em que há um entupimento, uma coisa mais mecânica, a embolia gordurosa é algo mais químico. Essas substâncias que são liberadas pela célula gordurosa dentro do pulmão causam uma reação inflamatória pulmonar extrema. Isso gera uma situação que a gente chama na medicina de SARA, antigamente chamada de pulmão de choque, e que pode levar a paciente a óbito na mesa cirúrgica. Então, ela é um problema extremamente sério. Tá? E a questão da embolia gordurosa, ela está mais relacionada à questão da lipoescultura, ou seja, quando você faz a lipoenxertia. E mais relacionada ainda é quando você faz essa lipoenxertia dentro do tecido muscular. O tecido muscular é um tecido super bem vascularizado, é um tecido ótimo para receber enxertos. Especialmente o enxerto de gordura, e no músculo glúteo, por exemplo, que é um músculo volumoso, você coloca a gordura lá dentro e você consegue uma pega do enxerto de gordura muito boa. Entretanto, existe um perigo muito grande de você injetar, né, a gordura dentro de um vaso sanguíneo e ter uma embolia gordurosa. Esse é o motivo pelo qual nós evitamos essa conduta. Então, habitualmente nós só fazemos a lipoenxertia, a injeção de gordura dentro do tecido gorduroso, evitando-se inclusive algumas áreas mais vascularizadas para evitar a questão da embolia gordurosa.